A Prefeitura de Ribeirão protocolou na Câmara um projeto para regulamentar atividades de food trucks e trailers. A proposta disciplina o uso de espaços públicos e estabelece uma taxa anual. Mas tem polêmica. O comércio na Praça da Bicicleta será delimitado. A nova lei de Ribeirão Preto deve colocar ordem na casa. Os donos dos food trucks terão de se cadastrar na prefeitura para conseguir uma licença, se submeterem à fiscalização e a pagar impostos. O crescimento da atividade é usado pela administração como justificativa para a regularização. O projeto tem a participação da Associação Comercial e Industrial, que reclamava de uma concorrência desleal entre os empreendedores. Cria uma segurança jurídica, tanto para o pessoal dos food trucks, que são empresários ali sérios, comprometidos com seus negócios, e também para os demais, né? Cria uma situação mais equitativa, assim, mais justa, né? Antes não havia qualquer tipo de regulamentação nesse sentido, de requisitos mínimos para exercer a atividade ali, enquanto que para estabelecimentos físicos isso existia, então criava-se aí, querendo ou não, um ponto de divergência muito grande. E com a regulamentação da forma como está proposta agora, isso fica mais ajustado, fica mais certeiro. A lei disciplina o uso de áreas públicas. Um dos artigos estabelece que cada trailer possa colocar 5 mesas com até 4 cadeiras cada uma, mas é obrigatório deixar disponível um espaço para o trânsito de pessoas. São diversas exigências que os truqueiros, como são chamados, consideram vantajosas, tanto para quem quer abrir um negócio como para quem já tem um comércio de alimentos informal. A gente estava muito ansioso com isso há muito tempo para poder sair do papel. Vai beneficiar muitos pais de família e muitos empresários também aí que já estão na luta aí há algum tempo. A localização, a gente precisa também ter esse respaldo para que a gente não receba multa, a gente não sofra penalização incorreta da prefeitura. Para se enquadrar na categoria food truck, o dono precisa ser pessoa jurídica. A autorização será concedida apenas uma por CNPJ. Dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal mostram que a cidade tem 2.936 pessoas inscritas no MEI, que atuam com a venda ambulante de alimentos. O Jusilei, dono de um carrinho de lanches na Avenida do Café, fala que a cidade tem potencial de fazer com que todos os negócios de culinárias deem certo, mas teme que as novas regras impactem demais o comércio itinerante. A gente espera que nossos pontos não tenham que sair, por exemplo, das avenidas, que é um artigo que tem lá, para a gente não sair do foco, da onde a gente já está, das grandes avenidas. Porque se a gente sair das grandes avenidas e for para uma área mais isolada, eu acredito que a gente não vai ter fluxo de clientes, porque o food truck nada é que a gente trabalha com rodízio de pessoas, né? Mas eu acredito também no bom senso das pessoas lá, responsável por isso aí, que vai olhar por esse lado, vai ver que um dono de food truck também não é nenhuma multinacional, né, que vai estar aí cobrando uma taxa exorbitante aí, né? Além da regulamentação geral, o texto traz um artigo específico sobre a Praça Nader Neme, conhecida como Praça da Bicicleta. O comércio desenvolvido aqui será delimitado e os food trucks poderão ficar apenas na rua Galileu Galilei. Como são muitos, a definição será por chamamento público, um ponto polêmico e preocupante. Essa concentração nesse local específico é um resultado da falta de legislação, da falta de atuação do poder público. Agora existe já aquela situação consolidada e estão tentando corrigir isso através dessa lei, o que não deveria acontecer. Essa lei deveria, como eu disse, ser abstrata e aos poucos ir acomodando esse pessoal em novos núcleos. A prefeitura ela é muito boa de cobrar posturas dos comerciantes, mas ela não se propõe, por exemplo, a colocar sanitários nesses locais, a dar melhores condições de implementação, de higienização. Toda essa responsabilidade está recaindo sobre os comerciantes. O advogado ainda faz objeções diante do projeto de lei, como, por exemplo, o prazo para os truqueiros se adequarem, de 90 dias. A gente sabe que só para abrir uma empresa no Brasil demora muito tempo. E eu acredito que para eles esse tempo de 90 dias não vai ser possível de regularização. A fiscalização prevista permite até mesmo a apreensão de produtos e veículos. Então, vai impactar muito esse setor.
A gente sabe que cresceu muito esse comércio nos últimos 10 anos e tem muita gente que depende disso para viver. Então, imagina um comerciante desse padrão ter todos os seus bens e o veículo apreendidos. A votação na Câmara da regulamentação dos food trucks deve ocorrer até o dia 15 de julho. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura reencaminhou o projeto após audiência pública realizada na Câmara. Destacou que é essencial que essa atividade seja regulamentada e tutelada pelo poder público. Atualmente, há ocupação de espaço público sem pagamento ao município. Desse modo, todos os trailers deverão ser enquadrados nessa nova lei, o que irá gerar segurança jurídica. Especificamente sobre a Praça da Bicicleta, disse que há um número excessivo de trailers, causando transtornos à população do entorno, inclusive de natureza sanitária. Para falar mais sobre essa situação, recebemos aqui no canal digital da Clube o professor de Economia Jair Casquel. Professor, os food trucks surgiram como alternativa para muitas pessoas, principalmente durante a pandemia. Esse aquecimento do mercado contribui para que o segmento se desenvolva e também se organize. Ótima tarde. Boa tarde, André, a todos aqueles que nos acompanham. Eu acho interessante a palavra food truck, que é um nome em inglês para o carrinho de lanche que a gente já conhece. Então, essa prática de ter um carrinho itinerante, ela já é antiga. O que a gente percebe é que com o advento da pandemia, com a revisão das condições de emprego, as pessoas perceberam que elas podem empreender com um baixo investimento e, a partir daí, podem começar a fazer renda. Então, é interessante que a gente chame de food truck atualmente o que antigamente era um trailer ou carrinho de lanche mesmo. Essa regulamentação é o que Ribeirão Preto precisa para se tornar aí um bom ambiente para empreender nessa área? Esse é um ponto que, para mim, é fundamental. O público vem antes do privado. Isso não significa suprimir a livre iniciativa. Não é isso. Mas, convenhamos, não se pode obstruir uma rua, não se pode obstruir uma praça por conta também de interesses privados. Então, a regulamentação é importante, o sol deve nascer para todo mundo, mas os impostos, a responsabilidade tributária, a responsabilidade sanitária também deve existir para todos, porque se não tiver fiscalização, qual é a garantia que a pessoa tem de que aquele alimento foi bem manuseado? E grande parte das pessoas sabe o quanto é difícil você ingerir uma comida que está estragada e o quanto custa isso para a pessoa. Então, eu acredito que seja uma medida extremamente importante para delimitar, para definir e, a partir daí, facilitar inclusive a atuação daqueles que já cumprem a lei, daqueles que já estão procurando fazer o melhor de si. Casquel, diante de tudo que você falou aí, a regulamentação desse tipo de comércio ambulante acaba, de certa forma, até com aquela concorrência desleal. É claro, porque você pega uma pessoa que chega lá, vou montar um food truck com um carrinho de lanche. Não toma conta de nada, não cuida da parte de higiene, não faz a limpeza ao redor, não paga imposto, não tem registro. Como é que fica isso? Então, eu acho que é importante. Tem regra, vamos seguir a regra. O que custa seguir a regra? Pode ter um custo mais alto? Perfeito. Esse custo pode ser repassado para o produto desde que todos estejam sujeitos ao cumprimento de regra. Aí vem a questão, por exemplo, do tempo. Dá um tempo para regulamentar. Primeiro, quem já está trabalhando sabe do que precisa. Também vamos pensar nesse outro lado. Quem já está no setor, quem está atuando, sabe o que é necessário. Portanto, um pouco de agilidade e procurar cumprir os prazos da lei vai simplesmente ajudar o setor, não vai atrapalhar, porque tira aquele que entrou só para fazer alguma coisa aí de curto prazo e mantém aquele que efetivamente escolheu essa forma de atividade como modo de vida. Bem, agora, isso é fato até. A fiscalização ela tem que funcionar, porque senão essa lei fica só no papel. Rapidamente, por gentileza, Casquel. Sim, sem fiscalização não existe legislação. Então, o papel do fiscal é acompanhar, sim, tem que ser com uma certa frequência, senão não adianta nada. Você faz a lei, ela não pega. É isso aí. Professor de Economia Jair Casquel, muitíssimo obrigado, Casquel, por nos atender em pleno feriado. Agradeço muito, um grande abraço e até a próxima. Disponha. Até mais.